Vascaíno, Vascaíno, estou aqui de volta, Vascaíno. Peço a vocês inscrições, peço a vocês que vocês deixem o like, o dislike, participa dos comentários, interagir com o canal, isso é importante. Pessoal, esse vídeo é para nós falarmos do jogo de ontem, né? Primeiro jogo do Vasco na Copa do Brasil, primeiro jogo que se refere à primeira fase. E o Vasco, antes de jogar essa primeira fase, o Vasco ganhou 630 mil. O Vasco ele está dentro do pote 3, tá? Então o valor que o Vasco ganha é o menor valor dos times. Tipo, tem o pote 1, o pote 2 e o pote 3. O Vasco está no pote 3. Então o Vasco ganha 630 para jogar a primeira fase e agora vai ganhar mais 750 para jogar a segunda fase. E não 1.300, 1 milhão e 300, 1 milhão e 200, como estão falando não, hein? Não embarca nessa que tá errado, o certo é esse. O Vasco, antes de jogar a primeira fase, ganhou 630 por participar da primeira fase e tá ganhando 750 mil por participar da segunda fase. E assim o Vasco vai ganhar menos até chegar a uma determinada fase que vão todos os valores ficar equiparados para todos os times, né? É quando entra os times que disputam Libertadores, etc, etc. Os melhores times do Brasil em termos de pontuação, aí os valores ficam todos equiparados para todo mundo. Mas nesse momento, o Vasco está ganhando 630 na primeira fase e mais 750 na segunda fase. Então está explicado aí os valores. E relativo ao jogo, né? Um jogo onde o goleiro foi o maior destaque do Vasco. E quando um goleiro é o maior destaque, é sinal de que alguma coisa ou muitas coisas não estão bem, né? Então ficou retratado ali que o Vasco tem uma deficiência tática enorme e uma deficiência técnica mais ainda. Aonde você tem um goleiro que está salvando, está se destacando, onde você tem o zagueiro, o Anderson Conceição, que relativamente está se salvando, e o nosso grande Nenê, né? Que realmente é um jogador diferenciado, mas tem o problema da idade, né? Você sente que a idade já está pegando. Infelizmente, ele não é mais um garotão, mas mesmo com a idade elevada, ele está tendo um desempenho muito acima dos demais. Se destacando, sendo um homem importantíssimo, um homem da criatividade, um homem que acha jogada diferente. Então é um jogador que a gente tem que ter um cuidado, a parte técnica, a parte da fisiologia, tem que ter um trabalho específico voltado para o Nenê, que às vezes é mais necessário ele ter um descanso do que um treinamento, mas aí cabe a parte lá da fisiologia, da parte da educação física, ver qual é o melhor para o Nenê. Mas ele tem que ser um jogador bem cuidado, porque ele é uma peça importantíssima para o nosso clube. E o Raniel, contra time pequeno, o Raniel realmente faz gol. Tá devendo, né? Tá devendo gol contra time de melhor expressão. Vamos ver agora domingo contra o nosso rival, se ele tem um desempenho melhor do que ele teve contra o Botafogo e contra o Fluminense. É um jogo difícil, é um jogo muito difícil. É um jogo que está me deixando preocupado. Tudo bem que clássico é clássico, que nós tivemos experiência do ano passado, que nós ganhamos em 3-1, mas tem um ditado que o raio não cai no mesmo lugar duas vezes, né, meu amigo? E a qualidade é abissal de um time para o outro. Infelizmente, é com uma tristeza imensa que eu falo isso, mas é a realidade. Então é um jogo que me deixa muito preocupado. Do Vasco tomar uma goleada e a galera aí ficar desnorteada e começar a pedir SAF. Então hoje nós temos que pedir para o Vasco no mínimo empatar domingo. Se perder de pouquinho, porque se o Vasco for amassado, vai ter aí a galera do vamos SAF, fecha SAF, porque parece que estão torcendo para o Vasco tomar uma goleada imensurável para ser concretizada a chave. Assim que é o nosso fake. Inclusive o fake está todo contente, né? Ele ganhou 630 na primeira fase, vai ganhar mais 750 e com isso ele vai se pagando. Uma dívida que não acaba, uma dívida que parece que é eterna,
é uma dívida eterna, porque o Vasco não consegue pagá-lo, então ele sempre cobra uma taxa bem acima do mercado financeiro. Então é uma dívida que se tornou impagável e ele está fazendo a vida dele, ele está tendo a vidinha dele, porque é um dinheiro expressivo, os juros é altíssimo, então ele ainda continua e com esse dinheiro ele pode continuar andando pelo calçadão do Leblon, tomando seu sorvetinho, ele pode à noite ir pro jockey, né, ver lá as corridinhas de cavalo dele, porque ele emprestou um valor, cobrando um juros absurdo, e o Vasco não tem como quitar, esse juros só aumenta, então é uma dívida que vai ficar para a eternidade. Então, pessoal, dia 5 agora nós vamos ter aí a nossa manifestação. É importante quem puder ir, fortalecer essa manifestação. Como eu tinha dito e volto a falar, eu não sou a favor da SAF, já expliquei o motivo, eu vou dar o motivo. SAF é para quem não tem torcida, gente. SAF é para quem não tem uma torcida da grandeza do Vasco. O Vasco é o clube que não precisa. Vamos fazer o seguinte, pega essa SAF da 777 Partner e manda lá pro Urubu. Fecha lá com o Urubu. Vamos ver se a torcida do Urubu vai fechar. Se a torcida do Urubu fechar e a Rede Globo de televisão não reclamar, é sinal de que a SAF é boa. Mas antes de fechar com o Vasco, fecha lá com o Flamengo lá. Aí sim eu vou passar a acreditar. Porque eles não fecham com o Flamengo, eles não fecham com o Corinthians. Por que isso? Eles não fecham com esses dois clubes. O Corinthians está aí, ó, financeiramente arrasado. Eu não sei como o Corinthians conseguiu contratar esses jogadores todos. Não sei se está tendo suporte financeiro de alguma empresa, de alguma empresa de entretenimento, se tem um Messi, eu não sei. Eu sei que foi do nada o Corinthians conseguiu um dinheiro onde ele contratou jogadores pagando aí um salário absurdo. E o Flamengo é o que todo mundo sabe, né, gente? O Flamengo não tem crise. Quando bate a crise, várias e várias instituições, vários segmentos, etc., se juntam e acerta lá as pendengas do nosso rival. Mas como o Vasco não tem rival, não tem ajuda de ninguém, o Vasco simplesmente é um clube onde a mídia suja, a mídia marrom, que quer ver o Vasco numa situação onde o Vasco não vem atrapalhar, porque o Vasco é o único clube do Brasil que pode atrapalhar a situação do nosso rival aqui no Rio e a situação do nosso rival em São Paulo, que é o Corinthians. Então o único clube que pode atrapalhar isso é o Vasco. E como o Vasco é sim uma pedrinha no caminho dos dois, existe sim um pool de coisas, de empresas, de pessoas trabalhando para o Vasco não ter sucesso. É evidente, isso está mais que claro para todo mundo, mas é isso, gente. Então a explicação é essa. O Vasco não é do pote 1, é do pote 3. Então dentro da cotação, o Vasco recebe a menor cotação e assim vai ser até fechar a chave onde os 8 times que vêm da Série A, Campeonato da Libertadores, que não se classificam, aliás, hoje não, eles podem jogar, mesmo jogando Libertadores, é que antigamente não podia, agora pode. É tanta mudança que tu tem que estar sempre mentalizando isso. É isso aí, povo. Eu estou pedindo a vocês que vocês se inscrevam, que vocês participem, para poder fazer o canal ter uma força maior. É importante. Eu sei que às vezes eu me torno chato, mas se eu não falar, vocês esquecem. É importante eu lembrar. Outra coisa importantíssima: verificar se o sininho que vocês apertaram está ativado. Porque a plataforma do YouTube ele está desativando e as pessoas não estão recebendo notificações de novas postagens. Conto com vocês, um abraço, fica com Deus.